Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos uma reflexão breve sobre o Evangelho desse domingo. Domingo, dia 12 de julho. O Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100 e de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram de Jesus. Por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois há pessoas que têm, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas há pessoas que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a parábola do reino, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão de riqueza, sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto e dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho bastante autoexplicativo, né? Então a gente já viu aqui que Jesus mesmo explica na palavra os tipos de coração que é a terra, que recebe a semente, que é a palavra. Meu irmão, minha irmã, hoje, como está o nosso coração? A pergunta que vem a mim é essa hoje. Qual tipo de terra que é o nosso coração hoje? Será que o nosso coração é uma terra fértil para a palavra de Deus, que é a semente? Será que ele é um terreno pedregoso, que a semente não produz raiz e logo morre? Será que ele é aquela semente que foi caindo ao chão e o demônio vem e a recolhe? Bom, independente se o nosso coração é fértil hoje, essa terra, ou ainda não é fértil, eu tenho uma boa notícia. Sempre há tempo de transformar o nosso coração em uma terra fértil para a palavra de Deus. E como que a gente pode, meu irmão, de certa forma, adubar o nosso coração, a terra do nosso coração, para ela ficar melhor, para ela dar esses frutos 100 por 1, 60 por 1? Qual é esse adubo
que nós podemos ter na terra do nosso coração é buscar a Deus, é buscar a igreja, é buscar os sacramentos, é buscar uma vida de oração. Isso tudo vai fortalecer, isso tudo vai adubar o nosso coração para que ele dê cada vez mais frutos em Cristo. E uma outra coisa que me vem à cabeça nessa parábola do semeador é que junto de Deus, com o nosso coração alimentado pela sua palavra, com a nossa terra adubada pela sua palavra, nós também devemos dar o fruto. E qual é esse fruto? Também nós nos tornarmos semeadores da palavra, novos semeadores. E como que nós podemos levar, imbuídos da palavra de Deus, essa semente a novas terras, novos corações? Primeiro, com o mais próximo de nós, na nossa casa, na nossa família, com o nosso filho, nossa filha, nossa esposa, nosso esposo, nossos pais, nossos amigos, nossos vizinhos, os mais próximos a nós, conversando, apresentando a Deus aos que não conhecem, convidando para a igreja, falando de Deus, claro, respeitando os momentos, entendendo os momentos oportunos para isso, não sendo aquele cristão que está sempre forçando e querendo dizer que o outro está errado, que o certo é agir daquele jeito. Não, com mansidão, com temperança, com inteligência, sabendo a hora de colocar ali a palavra de Deus, de mostrar a palavra de Deus. Isso primeiro aos mais próximos, principalmente também com um exemplo. A palavra convence, converte, mas um bom exemplo, um bom testemunho de vida, ele atrai cada vez mais pessoas e ele justifica tudo aquilo que você está falando com a sua vida. Então é muito mais crível para a pessoa que vê como você vive, como você lida com as suas dificuldades, como você lida com a sua esperança. É muito mais fácil para a pessoa ver pelo seu testemunho de vida, pelo seu exemplo, como é viver diante de Deus, a alegria de estar junto em Deus. E isso contagia e isso semeia muitas sementes. Depois, você pode também, além dos que estão mais próximos a você, evangelizar, levar a semente de Deus para os que estão mais distantes. Por exemplo, compartilhando esse vídeo com pessoas que você sabe que vão gostar de ouvir essa mensagem, que estão precisando ouvir essa mensagem, talvez estão precisando ser semeados novamente. Pessoas que às vezes você encontra num momento de dificuldade, que você não vê todo dia, mas que você encontra numa fila de banco, que você encontra no mercado, aquela pessoa que há muito tempo não conversa com você, de repente vocês se encontram e conversam e ela partilha algum momento que está passando, seja de dificuldade, ou seja um momento de solidão, um momento de afastamento, e você tem a oportunidade ali de semear, de levar essa semente da palavra de Deus de novo àquele coração, tornando essa terra de novo fértil. Ou se essa terra ainda não foi fertilizada pela palavra de Deus, você pode ser o primeiro a apresentar Jesus para essa pessoa. São várias formas que nós temos ao longo do dia, ao longo da nossa vida, de levarmos essa semente como esse semeador da parábola. Então, que Jesus possa nos capacitar a sermos portadores da semente da Boa Nova, para sempre levarmos o nome e a palavra de Deus a todos os corações, frutificando muitos vasos, muitas terrinhas de coração, mundo afora, levando sempre a palavra e a mensagem do Senhor a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.